1 João capítulo 1, nós vamos ler dos versos, 1 até o 4. Primeira João capítulo 1, versos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações, ó Deus, neste momento. Ela é viva, ela é poderosa. Essa palavra, ela nos transforma, ela nos edifica, ela nos consola, ela nos exorta, ela nos dá ânimo, Senhor. Ela repreende o nosso pecado, mas ao mesmo tempo também nos conduz ao arrependimento. Essa palavra, Senhor, é viva, é luz, é vida. Essa palavra aquece o nosso coração. Essa palavra, Senhor, transforma o pecador. Essa palavra é poderosa porque ela é o próprio Senhor. Nesse momento, nós clamamos a Ti que esta palavra fale conosco e nos transforme. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa será a minha última palavra na reunião de oração do ano, né? É o meu último sermão nesta reunião no ano 2022. Né? Então, nós ficamos pensando muitas vezes que tipo ou que mensagem deixar, não é, que represente aí o ano que se passou, as expectativas que estão por vir, a nossa esperança, a época também que nós vivemos, não é? Diante das circunstâncias que vivemos. Também as vésperas, aí, uma semana da celebração do Natal. O que pregar, o que deixar? E eu não tive dúvidas de deixar esta mensagem sobre o Deus Filho encarnado, o Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós, conforme diz João, capítulo 1, verso 14. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse mistério incrível, que somente Deus, irmãos, poderia conceber, Deus se tornando carne. Nenhum anjo e nenhum homem, por mais sábio ou inteligente que ele seja, ou que ele fosse, ou que um dia talvez será, nenhum homem poderia conceber a ideia de Deus se tornando como um de nós. Isso só poderia ter vindo da mente criadora, eterna, santa, justa e sábia do próprio Deus. O Deus que se entregou a si mesmo em amor a pecadores que o ofendem, que o atingem, que se rebelam contra ele todos os dias. E mesmo assim, desde antes da fundação do mundo, este Deus escolheu amar alguns deles e se entregar por eles. Somente a mente de Deus, irmãos, poderia conceber algo assim tão glorioso, que é a encarnação do Filho. E nós vemos o apóstolo João, nesse texto maravilhoso, dizemos que sim, de fato, Deus se fez carne. Nós o tocamos, nós ouvimos a sua voz, nós sentimos a sua presença, nós sentimos o seu cheiro,
nós estivemos próximos a Ele, comemos com Ele, conversamos com Ele, aprendemos dEle, convivemos com Ele. Essa é a mensagem de esperança para o mundo. Cristo se fez carne. E aqui há um mistério extremamente profundo e grande. Como que nós podemos conceber isso? O próprio Deus, sendo verdadeiro Deus, também se tornando verdadeiro homem. Ou seja, suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, em uma única pessoa, o Deus Filho. Aqui na encarnação do Senhor Jesus, nós podemos ver que o Todo-Poderoso, aquele que é grandioso, ele se torna um bebê. Um bebê que chora porque está com fome. E também se torna aquele que é homem de dores, que sabe o que é padecer. O Deus que é o todo-forte, que é o todo-suficiente, que é o todo-poderoso. Então nós vemos o infinito se encontrando com o finito. Nós vemos aquilo que é eterno se encontrando com aquilo que é temporal. Como a nossa mente, irmãos, pode conceber algo assim? E essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem, não apenas do Natal, mas é a mensagem da esperança dos pecadores, como eu e como você, que podemos encontrar em Deus a certeza da nossa redenção. Por isso, o tema dessa breve mensagem que eu gostaria de deixar nessa tarde para vocês, para os irmãos e para quem, porventura, for ouvir essa mensagem futuramente pela internet, é: o céu beija a terra. E essa frase, obviamente, não é minha. Não é? É a frase de um puritano chamado Thomas Watson, ao falar sobre a encarnação do Filho de Deus. É o momento que o céu beija a terra. É o momento em que Deus derrama o seu amor e torna esse amor prático, quando o Filho se torna carne. Cristo, o bebê da manjedoura, o menino que aprendeu a submissão aos seus pais, aquele que foi escondido pelo próprio Deus como o maior tesouro da terra durante a sua juventude, e que somente mais tarde veio aparecer como o homem maduro que morreria na cruz, por mim e por vocês. Mas eu gostaria de tratar alguns aspectos dessa encarnação, falando que o Senhor Jesus, de fato, ele precisou, como homem que era também verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ele precisou, na sua natureza humana, aprender algumas coisas. E as Escrituras nos ensinam isso de forma maravilhosa. Por isso, deixa sua Bíblia aberta e vamos a Isaías capítulo 50, primeiro. E nós vamos ver que Cristo, na sua humanidade, ele aprendeu com o Pai. Isaías capítulo 50, que é um dos cânticos do servo, né? Isaías 50. Nós encontramos também os cânticos do servo em Isaías 42, 49 e também 53. Em Isaías 50, a partir do verso 4, nós vemos o Senhor Jesus ensinável, o Filho submisso, obediente ao Pai. Isaías 50, a partir do verso 4, nós lemos: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Olha que bonita a linguagem do Filho falando do Pai. Não é? O Pai, ele me ensina, ele me desperta todas as manhãs. Desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam
e me cuspiam. O aprendizado do Cristo homem, do Messias, o aprendizado que ele teve com o seu Pai, envolvia o seu sofrimento, a sua dor. E diferente de nós, irmãos, pecadores, que o tempo todo estamos desobedecendo a Deus, o tempo todo estamos querendo discutir com Deus, o tempo todo estamos questionando a Deus, o Filho não foi assim. Ele se sujeitou à vontade do seu Pai de forma perfeita, plena e gloriosa, sem rejeição no seu coração, sem aquele espírito de rebeldia ou de tristeza, muito pelo contrário, um espírito de submissão alegre. Então este é o primeiro ponto de Cristo nessa sua humanidade, aprendendo com o seu Pai, aprendendo a sua missão, se submetendo, se sujeitando, ele sendo verdadeiro Deus, sendo também verdadeiro homem, submetendo-se ao Pai. Em segundo ponto, Cristo também na sua humanidade aprendeu pela criação, porque Cristo sabia que a criação revela a glória de Deus. E nós vemos o Cristo aprendendo pela criação, pelo modo como ele se direcionava às pessoas, e por esses relatos, como isso chegou a nós. No Evangelho de João, nós vemos Jesus dizer várias vezes, eu sou, por exemplo, o pão da vida. Ele se identificando com algo do cotidiano das pessoas. Eu sou a luz do mundo, ele também disse. Eu sou o bom pastor. Ele se identificou como a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, na sua humanidade, aprendeu com o Pai e também aprendeu pela criação, que reflete a glória do Pai, e ele se identificou com essa criação, a ponto de trazer às pessoas e trazer a nós essa mensagem tão simples e tão fácil de entender. Eu sou o pão da vida. Ou seja, se nós nos alimentarmos de Cristo, nós jamais teremos fome. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, nós jamais permaneceremos na escuridão dos nossos pecados. Aquele que crer em mim, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Ou seja, aquele que crer em mim jamais terá sede. Que coisa simples e grande, né, irmãos? Sobre a natureza do Filho. E um terceiro ponto, Cristo na sua humanidade também precisou aprender, além de aprender pelo Pai, que o despertava todas as manhãs, como diz o texto, o cântico de Isaías 50. Além de aprender pela criação que reflete a glória de Deus, o Filho, e também, principalmente, precisou aprender, como nós, pelas Escrituras Sagradas. E imaginem, irmãos, Jesus Cristo lendo sobre si mesmo, na palavra que Ele mesmo revelou. Por exemplo, em Gênesis 3,15, o descendente da mulher pisará, esmagará a cabeça da serpente. Cristo sabia, mas ele também precisava ler e aprender que aquele texto estava falando sobre ele. Por exemplo, imagine o Senhor Jesus lendo e sendo ensinado e aprendendo sobre Gênesis 22, quando ele lê que Abraão, quando vai sacrificar o seu filho, o anjo diz, não faça isso, porque o Pai ou Deus já preparou o cordeiro para o seu sacrifício. E no final das contas, Jesus sabia que ele era o cordeiro, preparado para morrer em nosso lugar. Imagina, por exemplo, irmãos, Cristo lendo esse texto de Isaías 50, falando sobre ele mesmo, sobre a sua própria glória. Mas também Isaías 53, que é outra parte do cântico. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo lendo sobre si mesmo e vendo tudo o que ele passaria por causa dos nossos pecados.
os seus ferimentos, como nós lemos aqui também em Isaías 50, no verso 6, não virei as costas, não rejeitei, ofereci, pelo contrário, verso 6, as costas àqueles que me feriam. Eu ofereci, ninguém me obrigou. Não foi a força do Império Romano, ou mesmo dos soldados de Caifás, que me obrigaram a entregar-me por vocês. Não foram eles que me feriram, eu ofereci, eu me entreguei, eu ofereci as minhas costas. E ele diz, olha, e aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto àqueles que me afrontavam e me cuspiam. Porque nós sabemos, irmãos, que se o Senhor Jesus quisesse, Ele sendo verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus, Ele mesmo disse a Pilatos, Ele disse assim, Pilatos, se eu quisesse, era no estalar de dedos, todos os exércitos celestiais viriam para me defender contra você, contra os seus exércitos, contra o Império Romano, contra o mundo inteiro. Então nós aprendemos que o Senhor Jesus, na sua humanidade, irmãos, Ele se ofereceu voluntariamente. Ele se entregou. E aquele texto também de Isaías, mas no capítulo 6, quando Isaías responde ao chamado de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, faz um eco, talvez, ao próprio chamado do Filho. A quem enviaremos? Quem pagará o preço pelos pecados dos escolhidos e dos eleitos de Deus? Quem pagará por uma dívida que é impagável, que é infinita? E o próprio Filho diz, eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. O segundo ponto, irmãos, que Cristo, na sua humanidade e na sua encarnação, Ele também tinha sentimentos. Nós lemos diversas passagens na Escritura, e os evangelistas deixam isso bastante claro para nós, glória a Deus por isso. Deus, na sua perfeição, deixou isso relatado. Cristo, por diversas vezes, Ele se alegrou, mas por diversas vezes também Ele chorou. Ele sentiu dores, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede. Mas, obviamente, que todas essas emoções e esses sentimentos do Filho eram perfeitos. Então, Cristo não chorou como nós choramos. E também não se alegrou como nós nos alegramos. Cristo chorou, e Ele chorou verdadeiramente. Ele sentiu tristeza e dor profundamente. Mas Ele também se alegrou perfeitamente. Por exemplo, tem um texto maravilhoso, não é? Em Lucas 10, 21. O texto diz assim, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus, essa exultação de alegria, Ele se alegrou verdadeiramente no Espírito. Porque a verdade do Evangelho estava sendo revelada àqueles que são os pequenos, os desprezados, aqueles que não eram considerados nada, eu e você. E a palavra de Deus diz que Cristo se alegrou. Mas também a palavra de Deus diz que, por exemplo, em João 11:35, Jesus chorou. E Ele chorou verdadeiramente, irmãos. Num sentimento de tristeza profunda, porque aqueles que eram seus não o receberam. E aqui algo incrível, porque quando eu leio a Escritura lá no livro de 2 Reis, por exemplo, a palavra de Deus diz que todos os principais reis e príncipes da terra afluíam e iam até Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão, ouvir da sua inteligência, aprender com ele sobre como adquirir riquezas ou como governar um reino. A palavra de Deus diz que as nações iam até Salomão. Mas eu pergunto a vocês, quem foi mais sábio?
Salomão ou Jesus? Óbvio que é Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Cristo foi rejeitado pelos seus. O homem mais sábio que já existiu, Cristo. O homem mais perfeito que já existiu, mais inteligente, mais santo, mais crente. Ele foi rejeitado pelos seus. A ele foi dada as costas. Aqueles que eram seus o queriam matar. Olha o mistério da encarnação, irmãos, que coisa incrível. Pela lógica, o Senhor Jesus, Ele deveria atrair as pessoas, os mais inteligentes, os mais sábios, para que pudesse ensiná-los, mas pelo contrário, Cristo foi rejeitado, desprezado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Lucas 22, versos 19 e 20, nós temos um momento, o ápice antes de sua morte. Jesus ali, verdadeiro Deus, e repito, verdadeiro homem, diz, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo. E quando ele diz isso, irmãos, ele estava dizendo, isto é o meu corpo, partido por vós, oferecido por vós. Naquele momento ali, o Deus Filho está cultuando a Deus o Pai de forma perfeita também. E aquele pão era o seu próprio corpo, como ele diz. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estava falando dele mesmo. O seu culto também era perfeito. Em Hebreus, no capítulo 5, versos 7 e 8, o escritor diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias da sua encarnação, tendo oferecido, prestem atenção, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, enfrentou a morte que Ele mesmo se ofereceu, Ele mesmo se entregou, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, irmãos. Só que essas orações, essas súplicas, são do mais profundo da sua alma, santa, inocente. Não como nós, que muitas vezes estamos orando, e a nossa mente está indo longe, pensando sobre outras coisas. Como é difícil, né? Nós nos conectarmos na oração. Às vezes, por vezes estamos cantando aqui na igreja, os cânticos projetados, a música tocando, e a nossa mente está longe, está lá em casa, está naquilo que eu esqueci no fogão, está nos meus afazeres de hoje à noite, e quando nós vemos, de repente, os meus lábios estão abertos, falando algumas coisas, mas a minha mente está divagando. Mas não foi assim com o Filho. Ele verdadeiramente, de fato, com clamor, lágrimas, súplicas. Ele era verdadeiro Deus, irmãos. Mas também como verdadeiro homem, ele sofreu. Ele orou, ele suplicou a quem ele sabia que o podia livrar, porque ele sabia que o sofrimento dele seria terrível. E ele diz, não é, o escritor aos Hebreus, completando o verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Cristo na sua carne sujeitou-se perfeitamente a obediência ao Pai, e isso na grande maioria das vezes, irmãos, por meio do seu sofrimento, da sua dor. Lucas também, no capítulo 22, agora no verso 44,
A palavra de Deus diz: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, orando em agonia, não por causa dos cravos, não por causa da cruz, não por causa do flagelo, ou das cusparadas, ou por aqueles que arrancavam-lhe os cabelos, como nós lemos aqui em Isaías capítulo 50, mas ele estava orando em agonia, porque ele sabia que ele suportaria o peso da ira de Deus contra os nossos pecados. Então vem a pergunta: quem morreu na cruz, não é? Deus ou homem? E Atos capítulo 20, verso 28, vai dizer que o próprio Deus derramou o seu próprio sangue em favor dos seus escolhidos. Cristo verdadeiro Deus, Cristo verdadeiro homem, o infinito que se encontra com o finito, o poderoso que se encontra com a fraqueza, o eterno que se encontra com o temporal, irmãos. Esse é o mistério da encarnação do Filho de Deus. Um terceiro ponto, para que possa caminhar para o encerramento, é que Cristo é o homem do Espírito Santo. Todo o seu ministério, toda a sua vida foi encharcada pelo derramar e pelo poder do Deus Espírito Santo. A Trindade como um todo envolvida na encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vemos, por exemplo, escrito em Isaías, no capítulo 11, o próprio texto de Isaías, novamente, né? Isaías fala muito sobre Cristo e sua encarnação. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós lemos também no capítulo 42, verso 1, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Cristo é o homem do Espírito Santo, irmãos. O homem que foi banhado pelo Espírito, que estava imerso completamente no Espírito Santo. Sendo verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, na sua natureza humana, precisava, sim, ser cheio da presença do Espírito Santo. Em Isaías 61, a palavra de Deus também diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E aqui o próprio título de Cristo, o ungido, aquele que foi consagrado para pregar boas novas a nós quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos. E no livro de Lucas nós temos um episódio incrível. Quando o Senhor Jesus está ali na sinagoga, ele pega o rolo de Isaías, abre, lê esse texto diante daquelas pessoas e diz, ele fecha e diz: hoje se cumpriu esta palavra no meio de vós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Qual foi a reação, irmãos, daqueles homens? Se você ler, não vou ler aqui o texto, vou deixar para você ler depois. Eles queriam matá-lo. Sabe por quê? Porque essa ideia da encarnação de Deus é loucura para o homem. Nenhum de nós poderia conceber uma ideia tão profunda, tão gloriosa. Por isso que o tempo todo nós vemos na Escritura os fariseus e outros querendo matar Jesus. Como assim ele se diz ser Deus? Como assim este homem diz o eu sou, aquele eu sou que foi dito a Moisés na sarça, eu sou o que sou, e agora ele diz eu sou o pão da vida. Antes que Abraão existisse, eu sou.
É um absurdo a ideia da encarnação, de Deus se tornar homem. E é absurdo mesmo, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Hoje pela manhã, no momento que eu tive ali para poder saber das notícias que estavam acontecendo no mundo, e fui procurar saber como é que estava a situação daquela guerra na Ucrânia, lá com a Rússia, aquela confusão. E tem uma estimativa aí que praticamente 100 mil pessoas de cada lado já morreram. Bilhões e bilhões de dólares investidos naquela guerra, bilhões de equipamentos militares, de carga, pólvoras e bombas pesadas para destruir uns aos outros, irmãos. Fala a verdade. Se você fosse Deus, você gostaria de estar nesse ambiente, nesse meio? No meio dessa irracionalidade, dessa gente louca, que se destrói umas às outras, que se mata por causa de nada, por causa de dinheiro, por causa de poder. Quem seria o homem que conceberia um Deus em carne? Só Deus, irmãos, poderia conceber algo assim. Então por isso que o Senhor Jesus, quando Ele diz, hoje esta palavra se cumpriu no vosso meio, eles queriam matá-lo. Como assim Deus entre nós? Isso é impossível. Deus como carne, impossível. Esse homem é um blasfemo, é um mentiroso, é um louco. E não era, é o Filho de Deus. O próprio Deus encarnado. Então eu termino, irmãos, com algumas conclusões aqui, aplicações. E volto a João, lá no capítulo 1, quando ele diz, este que nós vimos, este que nós ouvimos, este que nós tocamos, este que nós estivemos com ele, é real. João vai dizer no verso 4, este é o motivo da nossa alegria. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a riqueza, não é o sucesso pessoal, não é nem mesmo a cura de uma enfermidade. O motivo da nossa alegria é Deus se fez carne. Deus encarnou e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isto é o Natal. Nós sabemos, irmãos, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é simbólico, é representativo. Mas por que não anunciar essa mensagem ao mundo? Essa mensagem é real, é verdadeira. Essa mensagem que traz esperança. Segundo ponto, o Natal, então, é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós podemos confiar que Deus vai cumprir todas as suas promessas a nosso respeito. Nós que somos chamados pelo seu povo, Deus vai cumprir essas promessas. Por quê? Porque a maior, a mais impossível, a mais difícil, a mais improvável de todas as promessas, Ele já cumpriu. E qual que é? Cristo encarnado. Cristo chorando. Cristo exultando no Espírito. Cristo gemendo de dor. Cristo suplicando ao Pai. Cristo sofrendo a ponto dos seus poros soarem sangue. Irmãos, que promessa mais impossível e mais improvável do que essa Deus poderia cumprir. E se Deus cumpriu algo assim, tão grandioso e tão glorioso, qual outra promessa Ele não cumpriria? Não é mesmo? E terceiro ponto. O Natal, então, é essa certeza de que toda dor, toda lágrima e todo sofrimento um dia chegarão ao fim. Não é? Essas notícias de guerra que eu falei que eu ouvi hoje de manhã, sofrimento, tristeza, por causa de nada, bilhões e bilhões e bilhões em dinheiro sendo jogado no lixo, por causa de nada, tudo isso um dia vai chegar ao fim. E como foi pregado ontem aqui pela manhã pelo reverendo Eloy, irmãos,
há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. E os homens hoje, na sua loucura, estão inventando uma mensagem para o rico, outra para o pobre, uma mensagem para o negro, outra para o branco, outra para o amarelo, outra para o azul. Uma mensagem para a esquerda, uma mensagem para a direita. Mas a palavra de Deus diz que Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para salvar os seus pecadores dos seus pecados. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, de direita, de esquerda, não interessa. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Cristo e o Natal representam essa mensagem de esperança e de alegria. E é verdade, esse mundo está caindo aos pedaços. E quanto mais nós observamos as notícias, mais nós temos a certeza de que é ladeira abaixo, não é? A coisa está indo de mal a pior. Mas no reino de Deus está indo tudo de bem a melhor. Porque nós temos essa mensagem. Aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, testificamos, nós vimos Cristo, o Filho encarnado de Deus. Cristo, aquele que tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, complete nos nossos corações esta mensagem e nos traga a esperança, porque um dia isso aconteceu e é verdade. Jesus Cristo andou nessa terra de pecado, nessa terra de depravação, nessa terra, Senhor, onde os homens de forma egoísta tentam uns matar os outros, passar uns pelos outros. Mas o Senhor veio, e isso é real. O Senhor esteve entre nós, o Senhor cumpriu o seu propósito, e assim hoje nós temos a esperança da nossa redenção em Ti, Senhor Jesus. Por isso nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.